Meu nome é Célia. Tenho 65 anos. Há 3 anos, enterrei minha única filha. No mesmo dia, me tornei mãe de 7 crianças. Ninguém acreditou que eu conseguiria. Disseram que eu era velha demais, cansada demais, pobre demais. Disseram para entregar as crianças ao governo. Mas existe algo que as pessoas não entendem sobre a voz. A gente não desiste. Nunca. Célia acordou naquela manhã de terça-feira com o peso do mundo esmagando seu peito. Não era apenas o cansaço dos 65 anos vividos, nem a dor crônica no joelho esquerdo que latejava sempre que chovia. Era algo maior, mais profundo, que morava no centro do seu ser desde aquele dia terrível 3 anos atrás. O dia em que Marina morreu. A luz fraca da madrugada entrava pela janela estreita do quartinho nos fundos da casa. Célia permaneceu deitada por alguns segundos, olhando para o teto manchado de umidade, ouvindo os primeiros sons da vizinhança, acordando. Um cachorro latia na distância. Um carro passava na rua. A vida seguia, sempre seguia, mesmo quando parecia impossível continuar. Ela se levantou devagar, cada movimento uma negociação com o corpo que reclamava. Seus pés descalços tocaram o chão gelado de cimento. Não tinha dinheiro para colocar piso. Não tinha dinheiro para muita coisa. Mas tinha 7 razões para levantar toda manhã. 7 vozes que ainda dormiam nos colchões espalhados pela sala. Célia caminhou até a cozinha minúscula, onde mal cabiam 2 pessoas ao mesmo tempo. A geladeira velha roncava no canto, um som familiar que a acompanhava há 15 anos. Ela abriu a porta e olhou para dentro. 2 ovos, um pedaço de queijo, meio litro de leite, algumas frutas amassadas que o dono da feira tinha dado de graça no final do sábado. Calculou mentalmente. Não era suficiente para 8 pessoas, nunca era suficiente, mas Célia tinha aprendido há muito tempo a fazer milagres com quase nada. Ela pegou a farinha, o açúcar, o fermento. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho duro, começaram a se mover com uma graça que desafiava a exaustão. Amassar pão era como respirar. Ela não precisava pensar. Os dedos sabiam exatamente quanta força aplicar, quando dobrar a massa, quando deixá-la descansar. Sua mãe tinha ensinado. A mãe dela tinha ensinado antes disso. Era conhecimento que passava pelo sangue, de mulher para mulher, de geração em geração. Enquanto trabalhava, a memória veio sem pedir licença. Marina, aos 5 anos, sentada naquele mesmo banquinho, as mãozinhas minúsculas tentando imitar os movimentos da mãe. Marina, aos 15, reclamando que fazer pão era coisa de velha, que ela tinha coisas mais importantes para fazer. Marina, aos 28, grávida do 3º filho, voltando para a casa da mãe porque o marido tinha ido embora. Marina, aos 32, magra demais, tossindo demais, dizendo que era só uma gripe. Não era só uma gripe. Célia apertou os olhos com força, empurrando as lágrimas de volta. Não podia chorar agora. As crianças acordariam em breve e precisavam vê-la forte, sempre forte. Se ela desmoronasse, tudo desmoronaria junto. O cheiro do pão começou a se espalhar pela casa pequena. Era um cheiro que significava lar, segurança, amor. Um cheiro que dizia às 7 crianças dormindo que alguém estava cuidando delas, que não estavam sozinhas no mundo, mesmo tendo perdido a mãe. Célia ouviu o primeiro movimento na sala. Era Lucas, o mais velho. 14 anos, mas com olhos de quem já tinha vivido 40. Ele apareceu na porta da cozinha, o cabelo espetado de um lado, ainda sonolento. "Bom dia, vó", ele disse com a voz rouca de adolescente. "Bom dia, meu anjo. Dormiu bem?" Lucas deu de ombros. Ele nunca admitia quando tinha pesadelos, mas Célia sabia. Ela ouvia ele acordando no meio da noite, sabia pelo jeito que ele olhava para o vazio às vezes, como se estivesse vendo coisas que ninguém mais via. "Precisa de ajuda?"
Ele perguntou, já pegando pratos do armário. Pode colocar à mesa. Os outros vão acordar com o cheiro. E acordaram. Um por um, como passarinhos saindo do ninho. Primeiro veio Amanda, 11 anos, com as tranças desfeitas e os olhos ainda inchados de sono. Depois, Miguel e Rodrigo, os gêmeos de 9 anos, que nunca faziam nada separados. Então Isabela, 7 anos, arrastando o cobertor favorito atrás dela. Por último, as duas pequenas. Júlia, 5 anos, e Ana, 3. Grudadas uma na outra como sempre estavam, desde que a mãe tinha partido. Célia olhou para aqueles 7 rostos ao redor da mesa apertada. 7 bocas para alimentar. 7 corações partidos que ela precisava ajudar a curar. 7 futuros que dependiam dela permanecer de pé. Hoje tem pão fresquinho, ela anunciou, colocando a cesta no centro da mesa. E geleias que a dona Mercedes mandou. As crianças pegaram os pedaços ainda quentes, passaram a geleia, comeram com aquela fome que só criança tem. Célia comeu o seu devagar, fazendo durar, observando cada um deles. Lucas, tentando ser homem antes do tempo. Amanda, que tinha parado de sorrir desde que a mãe morreu. Os gêmeos, que faziam bagunça para esconder o medo. Isabela, que tinha crises de choro do nada. E as duas pequenas, que mal lembravam do rosto da mãe. Vó, Ana disse com a boca cheia de pão, pode fazer aquele bolo de cenoura hoje? Não tem cenoura, pequena, Célia respondeu, passando a mão no cabelo da neta. Mas eu gosto tanto, a menina insistiu, fazendo aquela carinha que derretia o coração mais duro. Célia suspirou. Olhou para a carteira velha pendurada na cadeira. Sabia exatamente quanto tinha lá dentro. R$ 43. Tinha que durar até o final da semana, quando receberia a pensão. Mas como dizer não para aqueles olhos? Vou ver o que consigo fazer, ela disse, sabendo que ia até a feira mais tarde tentar trocar trabalho por comida, como fazia desde que as crianças tinham chegado. Depois do café, começou a rotina. Lucas foi para a escola. Amanda ajudou a arrumar a cozinha enquanto Célia preparava os gêmeos. Isabela vestiu as pequenas com aquela paciência de irmã mais velha. Tudo funcionava como uma máquina bem ajustada, porque precisava funcionar. Não havia espaço para erro quando você estava sempre no limite. Quando as crianças maiores finalmente saíram para a escola e as pequenas se sentaram para desenhar, Célia permitiu-se um momento de fraqueza. Sentou-se pesadamente na cadeira, sentiu o cansaço atravessar seus ossos. Olhou para as contas empilhadas na mesa. Água, luz, gás, todas atrasadas, todas com ameaça de corte. Como tinha chegado ali? Como uma mulher que tinha trabalhado a vida inteira, que tinha criado uma filha sozinha, que nunca tinha pedido nada para ninguém, tinha chegado naquele ponto de desespero? A resposta veio cruel e rápida. Marina tinha ficado doente. Os remédios eram caros. Célia tinha usado todas as economias. Tinha vendido tudo que tinha valor. Tinha se endividado. E no final, não tinha sido suficiente. Marina tinha morrido mesmo assim, deixando 7 crianças e uma mãe destruída. O pior tinha sido o velório. As pessoas olhavam para Célia com aquela pena que dói mais que qualquer insulto. Cochichavam nos cantos. Coitada da dona Célia, como vai criar 7 crianças nessa idade? Deveria colocar no abrigo. É o melhor para todo mundo. Ela não tem condições. É egoísmo querer ficar com eles. Mas eles não entendiam. Ninguém entendia. Aquelas crianças eram tudo o que restava de Marina. Eram sangue do seu sangue, carne da sua carne. Entregá-las seria como enterrar a filha uma segunda vez. Seria desistir da única coisa que ainda a mantinha viva. Um toque na porta a tirou dos pensamentos. Célia se levantou, limpou os olhos rapidamente, foi atender. Do outro lado estava Dona Mercedes, a vizinha de 60 anos que morava sozinha na casa ao lado. Bom dia, Célia.
Trouxe umas coisas que sobraram aqui, ela disse, estendendo uma sacola. Roupas que não uso mais, umas latas de comida, sabe como é? Célia sabia exatamente como era. Dona Mercedes não tinha nada sobrando. Ela também vivia de pensão, também passava dificuldade, mas tinha um coração maior que o mundo. Não precisava Mercedes, Célia disse, mas já estava pegando a sacola, porque precisava sim, desesperadamente. Que bobagem! Vizinha é para isso mesmo. Como estão os pequenos? Vão levando. Lucas está mais quieto. Amanda não quer conversar com ninguém, mas estão vivos, estão comendo, estão indo para a escola. É o que posso fazer. Mercedes colocou a mão no ombro de Célia, apertou com força. Você é mais forte que pensa. Todo mundo na rua comenta. Dona Célia, que aos 65 anos pegou 7 crianças órfãs e não desistiu nem um dia. Tem dia que quero desistir. Célia confessou em um sussurro. Tem dia que não sei como vou conseguir. Mas consegue. Todo santo dia consegue. Isso é que importa. Depois que Mercedes foi embora, Célia abriu a sacola. Tinha roupas de criança, algumas latas de milho e ervilha, um pacote de macarrão. Não era muito, mas era algo. Era a diferença entre comer e passar fome por mais alguns dias. Ela guardou tudo com cuidado, fazendo inventário mental. Se usasse o macarrão hoje, misturado com o que tinha, dava para fazer um almoço decente. As latas podia guardar para emergência. As roupas precisava experimentar nas crianças, ver o que servia. Estava organizando tudo quando Júlia veio correndo da sala, os olhos arregalados de empolgação. Vó, vó, olha o que a Ana desenhou! Era um desenho típico de criança de 3 anos. Bonecos de palito, uma casa, um sol enorme no canto. Mas o que partiu o coração de Célia foi o que estava escrito embaixo, com a letra cambaleante de quem ainda está aprendendo. Minha família. Família. Com erro de ortografia e tudo, mas família. Aquelas 7 crianças ainda acreditavam que tinham uma família. Ainda acreditavam que pertenciam a algum lugar, a alguém. E esse alguém era ela. Célia grudou o desenho na geladeira velha, junto com dezenas de outros. Cada um era um lembrete, um motivo para continuar, um grito silencioso dizendo que ela importava, que o que fazia tinha valor. O resto do dia passou como todos os outros. Célia lavou roupa na tanque, estendeu no varal, varreu a casa. Preparou o almoço com o que tinha, fazendo render, sempre fazendo render. Buscou as crianças na escola. Ajudou com a lição de casa, mesmo não entendendo direito aquela matemática nova que ensinavam. Fez o jantar. Deu banho nas pequenas. Colocou todo mundo para dormir. Quando finalmente se jogou na própria cama, passava da meia-noite. Seu corpo gritava de cansaço, mas sua mente não desligava. Ficava calculando, sempre calculando. Quanto faltava para pagar a luz? Quanto precisava para comprar cadernos novos? Quanto? Nunca era suficiente. Célia fechou os olhos e fez a mesma oração de todos os dias. Marina, minha filha, onde quer que você esteja, me dê forças, me ajude a cuidar deles, me ajude a não desistir. E dormiu, porque precisava dormir, porque amanhã acordaria tudo de novo e recomeçaria a mesma luta impossível. 3 meses se passaram dessa maneira. 3 meses de milagres diários, de contas atrasadas, de refeições que mal saciavam a fome, de noites sem dormir direito. Célia estava ficando mais magra, mais pálida, mais cansada. As pessoas comentavam: Dona Célia está se matando. Não vai aguentar muito mais assim. Aquelas crianças vão acabar ficando sem ninguém. Mas Célia continuava, porque não tinha escolha. Porque desistir significava trair Marina. Porque aquelas 7 crianças olhavam para ela como se ela fosse super-heroína, e ela não podia decepcioná-las. Foi em uma quinta-feira que tudo começou a mudar. Célia estava na cozinha,
preparando o almoço, quando Amanda entrou correndo da escola. A menina estava diferente. Tinha cor nas bochechas, brilho nos olhos. Algo que Célia não via há anos. Vó, vó, você não vai acreditar. O que foi, meu anjo? Aconteceu alguma coisa? Amanda pegou o celular velho que Célia tinha comprado, usado para emergências. As mãos tremiam enquanto mexia na tela. A professora de português mostrou uma reportagem sobre pessoas que fazem comida e filmam, que ensinam receitas na internet e ganham dinheiro com isso. Dinheiro de verdade, vó. Célia franziu a testa, não entendendo onde aquilo ia dar. E daí, filha? E daí que você faz a melhor comida do mundo? Aquele seu pão que todo mundo adora, os bolos que você faz com quase nada, as coisas que você inventa quando não tem ingrediente. Vó, você podia fazer isso, podia filmar e ensinar as pessoas. A ideia era tão absurda que Célia quase riu. Ela, uma senhora de 65 anos que mal sabia usar celular, virando uma dessas pessoas da internet? Amanda, isso não é pra gente como a gente. É pra gente jovem, bonita, que tem dinheiro pra comprar câmera boa, ingrediente caro. Não, vó, a professora disse que o segredo não é ser perfeito, é ser verdadeiro, e você é a pessoa mais verdadeira que eu conheço. Célia olhou para a neta. Viu a esperança naqueles olhos. Viu uma menina de 11 anos tentando desesperadamente encontrar uma solução para os problemas que ela nem deveria entender direito. Não sei, Amanda. Parece difícil demais. Eu ajudo. Eu seguro o celular, eu filmo, eu posto. Você só precisa fazer o que já faz todo dia. Cozinhar. Havia algo na voz de Amanda. Uma urgência. Uma necessidade de fazer algo. Qualquer coisa para ajudar a avó que estava se matando para cuidar deles. E Célia não teve coragem de dizer não. Tá bom, ela disse finalmente, mas não prometo nada. Provavelmente ninguém vai querer ver uma velha cozinhando. O sorriso que iluminou o rosto de Amanda valeu qualquer coisa. Valeu a vergonha que Célia sabia que ia sentir. Valeu o medo de falhar mais uma vez. Quando começa? Amanda perguntou já animada. Que tal agora? Vou fazer o pão do almoço mesmo. Amanda correu para pegar o celular. Arrumou em cima de 2 latas velhas de tinta, apontando para a pia onde Célia trabalhava. A luz que entrava pela janela era fraca, mas era o que tinham. Pronto, vó. Pode começar. Célia olhou para aquele celular velho com a câmera trincada, apontado para ela. Sentiu-se ridícula, velha, invisível. Quem ia querer assistir aquilo? Mas então pensou em Marina, pensou nas 7 crianças, pensou em todas as mulheres como ela, cansadas, invisíveis, lutando batalhas que ninguém via. E começou a falar. Meu nome é Célia, tenho 65 anos e crio 7 netos sozinha. Hoje vou ensinar a fazer pão com 3 ingredientes, porque às vezes é tudo que temos, mas não precisa ter pena da gente. Porque a gente tem amor, e amor com farinha vira pão. Suas mãos começaram a trabalhar. Farinha, água, sal. Ela explicava cada passo com aquela voz cansada, mas firme. Não tentou ser engraçada, não tentou ser perfeita. Foi apenas ela mesma. Uma avó fazendo o que sabia fazer melhor. Amanda filmou os 15 minutos inteiros. Quando terminou, ela estava chorando. Vó, isso ficou tão bonito, tão real. Você acha mesmo? Tenho certeza. Vou postar agora. E postou, em uma dessas plataformas de vídeo que Célia nem sabia que existiam. Com um título simples. A avó de 65 anos ensina a receita de 3 ingredientes. Célia não esperava nada. Tinha problemas demais para se preocupar com a internet. Tinha conta de luz para pagar, crianças para alimentar, vida para viver. Mas naquela noite, quando finalmente se jogou na cama, Amanda bateu na porta do quarto. Vó, você precisa ver isso. O que foi, filha? Tá tarde. O vídeo. As pessoas estão assistindo. Célia pegou o celular das mãos de Amanda. O número na tela não fazia sentido.
500 visualizações. E comentários, dezenas de comentários. Que amor de vovó, chorei assistindo. Quero ser forte assim quando crescer. Minha avó também cozinhava assim, saudades. Essa mulher é uma guerreira. Célia leu cada comentário e algo dentro dela se mexeu. Eram pessoas reais, tocadas por sua história, enxergando valor onde ela só via fracasso. Mais gente está assistindo agora, vó. Olha, 1000 visualizações, 1500. E continuou subindo. 2000, 3000. Como se o mundo inteiro estivesse com fome de algo real, de algo verdadeiro, de histórias de pessoas que lutavam e resistiam e se levantavam todo santo dia, mesmo quando tudo dizia para desistir. Vó, Amanda sussurrou, os olhos brilhando. Acho que a gente pode conseguir. Acho que a gente vai ficar bem. Célia abraçou a neta com força. Não quis prometer nada. A vida tinha ensinado a não acreditar em milagres. Mas pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo parecido com esperança crescendo no peito. Talvez. Apenas talvez. Nos dias seguintes, o mundo de Célia virou de cabeça para baixo. O vídeo não parou de crescer. 10.000 visualizações, 20.000, 50.000. As pessoas compartilhavam, marcavam amigas, deixavam comentários chorando. Queriam mais. Queriam conhecer aquela avó guerreira. Queriam aprender suas receitas impossíveis, aquelas que nasciam da necessidade e viravam arte. Amanda estava em êxtase. Vó, você tem que fazer outro. As pessoas estão pedindo. Lucas, que era mais cético, investigou. Dá para ganhar dinheiro com isso mesmo. Tem propaganda, tem gente que manda dinheiro, mas precisa fazer mais vídeos. Precisa ser constante. Constante. Célia mal tinha tempo para respirar e agora tinha que ser constante na internet. Mas quando olhou para as contas espalhadas na mesa, quando lembrou que a luz podia ser cortada a qualquer momento, quando viu a esperança nos olhos das crianças, decidiu tentar. Tá bom, vamos fazer outro. Dessa vez foi um bolo. Bolo de casca de banana com farinha velha e açúcar que mal tinha na casa. Célia mostrou cada passo, explicou como aproveitava tudo, como nada podia ser desperdiçado quando você tinha 7 bocas para alimentar. Minha filha costumava fazer esse bolo, ela disse para a câmera, a voz falhando um pouco. Antes de ficar doente, agora eu faço para os filhos dela, para eles não esquecerem. Postaram e novamente explodiu. Dessa vez, não foram milhares, foram centenas de milhares. O vídeo viralizou de verdade, apareceu em páginas grandes. Pessoas influentes compartilharam. A história de Célia, a avó que criava 7 netos sozinha e ensinava receitas da necessidade, tocou um nervo exposto na sociedade. Os comentários aumentaram, mas agora não eram apenas elogios. Tinha gente oferecendo ajuda, querendo mandar dinheiro, querendo enviar comida, querendo fazer algo por aquela mulher invisível que de repente tinha se tornado visível. Vó, tem uma mulher aqui oferecendo ingredientes, Amanda disse passando o celular. E outra querendo pagar a conta de luz. E outra perguntando o tamanho de roupa das crianças. Célia sentou-se pesadamente. Estava tremendo. Aquilo não era real. Não podia ser real. Ela tinha passado 3 anos invisível, lutando sozinha, e de repente o mundo inteiro queria ajudar? O que eu faço, meu Deus? O que eu faço? Lucas, sempre prático, respondeu. A gente aceita, vó. A gente aceita e diz obrigado e usa para ficar bem. Não é vergonha precisar de ajuda. Mas era. Para Célia era. Ela tinha passado a vida inteira orgulhosa de nunca pedir nada para ninguém. E agora estava exposta, vulnerável, dependendo da bondade de estranhos. No entanto, quando olhou para Ana e Júlia brincando no chão com brinquedos velhos e quebrados, quando viu Isabela remendando a própria roupa porque não tinha outra, quando lembrou de Lucas trabalhando em bico depois da aula para ajudar com dinheiro, entendeu. Não era sobre seu orgulho,
Era sobre eles, sempre foi sobre eles. Tá bom, ela disse finalmente. A gente aceita, mas não tudo, só o que realmente precisamos. E vamos retribuir. Vou fazer mais vídeos. Vou ensinar tudo o que sei. Quem ajudar a gente vai ter todo o meu conhecimento de volta. E assim começou. Célia passou a gravar 2 vídeos por dia. De manhã, antes das crianças acordarem. De tarde, depois que elas iam para a escola. Amanda e Lucas se revezavam filmando. Aprenderam a editar usando programas gratuitos. Criaram uma página, depois outra, foram aprendendo na prática, errando, melhorando. As visualizações cresceram exponencialmente, 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Célia não entendia direito aqueles números. Não fazia sentido. Mas Amanda explicava que cada número era uma pessoa real. 1 milhão de pessoas tinham assistido ela fazendo pão. 1 milhão de pessoas conheciam sua história. Os primeiros depósitos começaram a cair. R$ 5 aqui, 10 ali. Parecia pouco, mas somado eram 50, R$ 100 por dia. Mais dinheiro do que Célia tinha visto junto em anos. Ela chorou a primeira vez que conseguiu pagar todas as contas sem atrasar. Chorou quando pôde comprar cadernos novos para todo mundo. Chorou quando encheu a geladeira pela primeira vez em 3 anos. Mas o dinheiro era só parte da mudança. A maior mudança era mais profunda. As crianças estavam diferentes. Tinham um projeto. Tinham um propósito. Lucas parou de fazer bico e se dedicou a melhorar os vídeos. Amanda descobriu talento para escrever e começou a fazer as legendas com frases emocionantes. Os gêmeos ajudavam a organizar a cozinha antes de gravar. Isabela testava as receitas e dava opinião. Até as pequenas participavam, aparecendo nos vídeos para provar a comida. Viraram uma equipe, uma família de verdade, não apenas por sangue, mas por objetivo comum. E Célia, a mulher invisível de 65 anos, se descobriu visível. Mais que isso, se descobriu importante, valorizada. As pessoas não tinham pena dela, tinham respeito, admiração. Você é inspiração, diziam os comentários. Você me ensinou a não desistir. Por causa de você, eu abracei minha mãe hoje. Sua força me dá força. Célia lia cada mensagem antes de dormir. E pela primeira vez desde que Marina tinha morrido, sentia algo parecido com paz. 6 meses depois do primeiro vídeo, Célia acordou em uma casa diferente. Não era um palácio. Ainda era simples, ainda era na mesma rua, ainda tinha as mesmas vizinhas, mas as paredes não tinham mais mofo. A geladeira não estava vazia. As crianças tinham roupas que serviam. E Célia, pela primeira vez em anos, não acordou com aquele aperto no peito que dizia que tudo podia desmoronar a qualquer segundo. A página na internet tinha crescido. 200 mil seguidores, 300 mil, 500 mil. Números que Célia ainda não conseguia processar completamente. Mas o que ela entendia eram as mensagens. Milhares delas. Todos os dias. Pessoas contando suas histórias. Avós criando netos. Mães solteiras lutando sozinhas. Gente invisível que de repente se sentia vista porque Célia existia. Você me faz sentir que eu importo, uma mulher escreveu. Você me lembra da minha avó que já morreu, disse outra. Por causa de você, eu não desisti, confessou uma terceira. Célia lia tudo, cada palavra, cada história, e sentia o peso da responsabilidade. Aquelas pessoas precisavam dela agora. Não podia falhar, não podia desistir. Não era mais só sobre as 7 crianças dormindo no quarto ao lado. Era sobre milhares de mulheres invisíveis que tinham encontrado voz através dela. Amanda entrou na cozinha, ainda de pijama, o cabelo bagunçado. Mas estava diferente da menina triste de 6 meses atrás. Tinha brilho nos olhos. Tinha sonhos novamente. Bom dia, vó. Já vi os comentários de ontem. Tem uma marca querendo mandar ingredientes de graça e tem um jornal querendo fazer entrevista. Célia parou de mexer o café.
Olhou para a neta. Entrevista? Comigo? Com você. Querem contar sua história completa. Da mamãe, de como ficou com a gente, de como começou os vídeos. Vó, você é famosa de verdade. Famosa. A palavra soava estranha na boca de Célia. Ela não se sentia famosa. Sentia-se apenas cansada, velha, tentando sobreviver mais um dia. Mas as pessoas viam outra coisa quando olhavam para ela. Viam força, viam resistência, viam esperança. Não sei se quero dar entrevista, Célia disse devagar. Não sei se quero expor mais a gente. Lucas apareceu na porta. Ele tinha crescido nesses 6 meses. Estava mais alto, mais forte, mais seguro de si. Vó, acho que você devia fazer. As pessoas precisam ouvir e a gente precisa do dinheiro que eles pagam. Sempre voltava ao dinheiro. Não porque eram gananciosos, mas porque ainda viviam no limite. Os depósitos das pessoas ajudavam, mas não eram estáveis. Um mês tinha bastante, outro tinha pouco. Célia ainda acordava de madrugada calculando. Ainda tinha medo de tudo desmoronar de novo. Quanto eles pagam? Ela perguntou, odiando ter que perguntar. 3.000 reais, Amanda respondeu. E vai trazer mais gente para a página. Mais gente significa mais ajuda. 3.000 reais. Célia fez as contas mentalmente. Dava para pagar 3 meses de aluguel. Dava para comprar sapatos novos para todo mundo. Dava para ter um colchão de segurança pela primeira vez na vida. Tá bom, ela disse finalmente. Mas nada de mentira. Nada de fazer parecer que a vida é fácil quando não é. Se vão contar minha história, que contem a verdade. A jornalista chegou na quinta-feira seguinte. Era uma mulher jovem, talvez 30 anos, com roupas caras e perfume forte. Olhou ao redor da casa simples com aquela expressão que Célia conhecia bem. Pena misturada com curiosidade, como se estivesse visitando um zoológico. Dona Célia, obrigada por me receber. Ela disse com voz profissional demais. Vou fazer algumas perguntas sobre sua trajetória, tudo bem? Célia assentiu. Sentou-se na cadeira velha da sala, as 7 crianças espalhadas ao redor. O fotógrafo começou a tirar fotos, flash atrás de flash. Célia piscou, desconfortável. Não estava acostumada a ser o centro das atenções. Então, Dona Célia, conte-me. Como foi assumir a criação de 7 crianças aos 65 anos? E Célia contou. Contou sobre Marina, sobre a doença que veio rápido e matou devagar. Contou sobre o enterro, sobre as pessoas dizendo para entregar as crianças. Contou sobre os 3 primeiros anos de puro desespero, de refeições que mal saciavam, de contas que nunca fechavam, de noites chorando sozinha no banheiro para as crianças não ouvirem. Contou sobre Amanda chegando com a ideia louca de filmar receitas. Contou sobre o primeiro vídeo, feito com medo e vergonha. Contou sobre os comentários que começaram a chegar, sobre as pessoas que se viram nela, sobre como tudo mudou, mas também não mudou porque ela ainda era a mesma mulher cansada, só que agora com um pouquinho mais de esperança. A jornalista escrevia tudo. Mas Célia via nos olhos dela que ela não entendia de verdade. Como podia? Ela provavelmente nunca tinha passado fome. Nunca tinha tido que escolher entre comprar remédio ou comida. Nunca tinha sentido o peso de 7 vidas dependendo dela para sobreviver. E como as crianças estão lidando com a fama da avó? A jornalista perguntou, virando-se para os netos. Foi Lucas quem respondeu. A avó sempre foi famosa pra gente. O mundo inteiro que demorou para perceber. A resposta foi tão honesta, tão direta, que a jornalista parou de escrever por um segundo. Olhou para aquele menino de 14 anos que falava com a sabedoria de alguém que tinha sofrido demais, cedo demais. E você, Amanda? Como é ser a pessoa que filmou o primeiro vídeo? Amanda entrelaçou os dedos, nervosa. Eu só queria ajudar minha avó. Ela estava se matando por causa da gente, e eu não sabia o que fazer. Sou só uma criança.
Mas a professora tinha mostrado aqueles vídeos e eu pensei que se as pessoas vissem o que eu via todo dia, iam entender, iam perceber que minha avó é especial. Tinha lágrimas nos olhos da menina. A jornalista também. Até o fotógrafo parou de fotografar. Vocês sabem que a história de vocês está tocando milhares de pessoas? A jornalista perguntou, a voz mais suave agora. Célia olhou para as 7 crianças. Todas acenaram. Elas sabiam. Como não saber quando viviam aquilo todos os dias? Quando acordavam, e havia mensagens de pessoas dizendo que a história deles tinha mudado suas vidas. Quando estranhos mandavam presentes, dinheiro, palavras de encorajamento. A gente sabe, Isabela disse com sua voz fininha de 7 anos. Minha avó é heroína. Todo mundo sabe menos ela. E ali estava, a verdade que Célia ainda não conseguia aceitar completamente. Ela não se via como heroína, via-se apenas como alguém fazendo o que precisava ser feito. Mas as pessoas viam outra coisa. Viam resistência, viam amor transformado em ação, viam uma mulher invisível que se recusou a permanecer invisível. A entrevista durou 3 horas. Quando finalmente terminou, Célia estava exausta. Falar sobre Marina, sobre a dor, sobre o medo constante de falhar, tinha arrancado algo dela. Tinha aberto feridas que ela mantinha cuidadosamente fechadas para poder funcionar. A jornalista guardou o gravador. Olhou para Célia com expressão diferente agora. Não tinha mais pena. Tinha respeito. Dona Célia, obrigada, de verdade. Essa é a história mais importante que já contei. É só minha vida, Célia respondeu, encolhendo os ombros. Nada demais. Mas é vida demais. É amor demais. É força demais. E o mundo precisa saber. Depois que elas foram embora, Célia sentou-se pesadamente no sofá. As crianças se aglomeraram ao redor dela, sentindo a exaustão emocional da avó. Você tá bem, vó? Lucas perguntou, colocando a mão no ombro dela. Tô, meu filho. Tô só cansada de lembrar. Ana, a pequena de 3 anos, subiu no colo da avó. Não fica triste, vovó. A mamãe tá vendo lá do céu. Ela tá feliz. Célia abraçou a neta com força. Como explicar para uma criança que a mãe não estava em lugar nenhum, que tinha simplesmente deixado de existir? Como explicar que a morte era final, definitiva, sem volta? Mas então olhou para aqueles 7 rostos. Todos eram pedaços de Marina. Os olhos de Lucas, o sorriso de Amanda, a teimosia dos gêmeos, a sensibilidade de Isabela, a alegria de Júlia, a doçura de Ana. Marina estava ali, em cada um deles, viva de um jeito que importava. Tem razão, pequena, Célia sussurrou. Ela tá vendo e tá orgulhosa. A reportagem saiu 2 semanas depois, página inteira do jornal. Fotos de Célia na cozinha, das crianças ao redor dela, da casa simples, mas limpa, do amor que era visível em cada canto mesmo sem dinheiro para luxos. O título dizia: A avó que transformou dor em pão e se tornou inspiração para milhões. Célia leu e releu aquelas palavras. Dor em pão. Era exatamente isso. Ela tinha pegado a pior coisa que já tinha acontecido na vida e tinha transformado em algo que alimentava. Não apenas o corpo, mas a alma. A dela, das crianças, das milhares de pessoas que assistiam seus vídeos. A reação foi imediata e avassaladora. A página explodiu. De 500 mil de seguidores foi para 1 milhão em 2 dias. As mensagens chegavam tão rápido que era impossível ler todas. Ofertas de ajuda multiplicaram. Marcas queriam parceria. Programas de televisão queriam entrevistar. Editoras queriam fazer livro. Célia ficou completamente perdida. Aquilo tinha crescido demais. Rápido demais. Ela era só uma senhora que fazia pão. Como tinha virado tudo aquilo? Foi Lucas quem tomou as rédeas. Vó, a gente precisa organizar isso, precisa decidir o que aceitar, o que recusar, precisa de ajuda profissional.
Não tenho dinheiro para contratar ninguém, Célia protestou. Mas tem agora. Os depósitos não param de entrar e tem gente oferecendo ajudar de graça. Deixa eu cuidar disso. Por favor. Célia olhou para o neto. 14 anos, mas já era homem. Tinha tido que crescer rápido demais, assumir responsabilidades que não eram dele, mas estava ali, forte, capaz, querendo proteger a família. Tá bom, ela concordou, mas nada que seja desonesto, nada que seja mentira e nada que machuque as crianças. Essas são as regras. Lucas assentiu e começou a trabalhar. Criou e-mail profissional, organizou as ofertas em planilha, pesquisou sobre contratos, parcerias, direitos. Aprendeu tudo sozinho na internet, porque precisava aprender. Amanda assumiu a parte criativa. Melhorou a qualidade dos vídeos, criou roteiro, pensou em formas de tornar o conteúdo mais interessante sem perder a essência. Descobriu que tinha talento para aquilo, talento que nunca teria descoberto se a tragédia não tivesse acontecido. Os gêmeos viraram assistentes oficiais. Organizavam a cozinha, separavam ingredientes, ajudavam a limpar depois. Isabela testava as receitas e dava nota. As pequenas apareciam nos vídeos de vez em quando, roubando a cena com aquela inocência que derretia corações. Viraram uma máquina bem azeitada, uma empresa familiar. Mas ainda eram família acima de tudo. E Célia, no centro de tudo, continuava fazendo o que sempre fez. Cozinhava, ensinava, amava, resistia. Os meses continuaram passando. A página chegou a 2 milhões de seguidores. As parcerias começaram a render dinheiro real. Não era fortuna, mas era mais do que Célia tinha visto na vida inteira somada. Ela pôde alugar uma casa maior, 3 quartos para as crianças não dormirem todas amontoadas, pôde comprar camas de verdade, pôde encher a despensa, pôde levar todos no médico, no dentista, pôde comprar roupas novas. Pôde, pela primeira vez em 65 anos, respirar sem sentir que estava se afogando. Mas o dinheiro não mudou quem ela era. Continuou acordando cedo. Continuou fazendo pão com as próprias mãos. Continuou vivendo simples, guardando cada centavo porque a pobreza tinha ensinado que tudo podia acabar de uma hora para outra. As vizinhas comentavam. Dona Célia ficou rica e nem mudou. Continua a mesma, simples, humilde. É porque ela tem o coração puro. Mas não era pureza, era medo. Medo de acreditar que aquilo era real. Medo de se acostumar com o conforto e perder tudo de novo. Medo de falhar com as crianças mais uma vez. Dona Mercedes veio visitá-la em uma tarde de sábado. Trouxe café, sentou-se à mesa como fazia há anos. Célia, preciso falar uma coisa. O que foi, Mercedes? Você está feliz? A pergunta pegou Célia desprevenida. Feliz? Ela tinha parado de pensar em felicidade há tanto tempo. Pensava em sobrevivência, em resistência, em conseguir passar mais um dia. Não sei, ela admitiu. Tem dias que acho que sim. Tem dias que ainda sinto o mesmo buraco no peito de quando Marina morreu. Mercedes pegou a mão da amiga. É porque você nunca parou para sentir. Nunca se permitiu chorar de verdade. Tá correndo, 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 mas não tá parando para curar. Não posso parar, Célia sussurrou. Se eu parar, eu desmorono. E se eu desmoronar, quem cuida deles? Eles cuidam de você. Já estão cuidando. Lucas organizando tudo. Amanda criando, até os pequenos ajudando cada um do seu jeito. Você não está sozinha mais, Célia. Pode se permitir fraquejar de vez em quando. As lágrimas vieram antes que Célia pudesse impedir. Vieram com força, com anos de repressão, com toda a dor que ela tinha empurrado para baixo do tapete para poder funcionar. Mercedes apenas segurou sua mão, deixou chorar, não tentou consertar, apenas estava ali. Ela faz tanta falta, Célia soluçou, todo dia. Todo maldito dia. Vejo ela nas crianças e dói tanto. Eu sei. E fico com raiva.
Raiva dela por ter morrido, raiva por ter me deixado com tudo isso. Sei que não é culpa dela, mas fico com raiva mesmo assim. Isso é normal, é humano, mas não tenho direito de ficar com raiva. Tenho que ser forte, tenho que ser exemplo. 2 milhões de pessoas me seguem porque acham que sou forte. Mercedes apertou a mão da amiga com força. Você é forte, mas forte não significa não sentir. Forte significa sentir tudo e continuar mesmo assim. E é isso que você faz, todo santo dia. Célia chorou até não ter mais lágrimas. Depois lavou o rosto, preparou café fresco, sentou-se novamente. Sentia-se vazia, mas era um vazio diferente. Mais leve, como se tivesse tirado um peso que nem sabia que estava carregando. Obrigada, ela disse para Mercedes, por estar aqui, sempre. Para sempre, Mercedes respondeu. Até quando você ficar famosa demais para lembrar da velha vizinha. Nunca vou esquecer de você, nem das pessoas que ajudaram quando ninguém mais ajudava. E era verdade. Célia fazia questão de responder mensagens, de agradecer cada pessoa que mandava até R$1. Fazia questão de lembrar em cada vídeo que estava ali por causa da bondade de estranhos que tinham se tornado amigos. Mas nem tudo eram flores. Conforme a página crescia, os problemas também cresciam. Começaram a surgir os haters, pessoas que diziam que Célia estava usando as crianças, que estava mentindo sobre ser pobre, que tinha abandonado Marina quando ela estava doente, que era tudo farsa para ganhar dinheiro. Os comentários maldosos chegavam aos montes. Célia tentava não ler, mas era impossível. Eles grudavam na mente, corroíam a confiança. Velha mentirosa, usando a morte da filha para ficar rica. Essas crianças deviam estar no abrigo. Patético. Amanda via a avó lendo aqueles comentários e arrancava o celular da mão dela. Não lê isso, vó. São pessoas ruins, pessoas infelizes. Mas e se eles tiverem razão? Célia perguntava, a voz pequena. E se eu tô sendo egoísta? E se as crianças iam ficar melhor em outro lugar? Lucas intervinha firme. Vó, olha pra gente. A gente tá bem. Tá melhor do que nunca. Tá junto, tá seguro, tá amado. Não deixa a gente maldosa botar isso na sua cabeça. Mas era difícil. Os comentários mexiam com feridas que Célia pensava que estavam fechadas. Mexiam com a culpa que ela carregava. A culpa de não ter conseguido salvar Marina. A culpa de, às vezes, sentir que era peso demais cuidar de 7 crianças. A culpa de ter pensado, nem que fosse por um segundo, em desistir. A situação piorou quando começaram a investigar a vida de Célia. Encontraram registros antigos. Descobriram que ela tinha tido problemas financeiros anos atrás. Descobriram que Marina tinha tido envolvimento com drogas na adolescência antes de se recuperar. Descobriram tudo e distorceram tudo e jogaram na internet como se fossem provas de que Célia era fraude. Ela não prestava. A filha era viciada. Agora tá usando os netos para ganhar dinheiro fácil. As manchetes eram cruéis, impiedosas e viralizavam tanto quanto os vídeos de receita. Célia queria desistir, queria deletar tudo e voltar a ser invisível. Mas Lucas não deixou. Vó, isso é o que eles querem. Querem que você suma. Querem que volte para o seu lugar de mulher velha e pobre que ninguém vê. Mas você não pode fazer isso. Não por você, por todas as mulheres que você representa. Que mulheres, Lucas? Sou só uma velha fazendo pão. Não, você é toda avó criando neto, toda mãe solo lutando sozinha, toda mulher invisível que a sociedade joga fora quando passa dos 50. Você é voz delas, não pode calar agora. Amanda abraçou a avó. Vamos fazer um vídeo respondendo, vamos contar a verdade, toda a verdade, sem esconder nada. E foi o que fizeram. Sentaram na mesma cozinha simples onde tudo começou. Amanda posicionou o celular e Célia falou. Falou sobre Marina. Sobre como ela tinha sido menina boa que caiu em grupo errado na adolescência. Sobre como tinha lutado e vencido o vício.
sobre como tinha virado mãe jovem e tinha tentado tanto ser boa mãe, sobre como a doença tinha vindo e tinha levado tudo. Falou sobre os problemas financeiros, sobre como tinha se endividado tentando salvar a filha, sobre como tinha vendido tudo, sobre como tinha ficado sem nada e mesmo assim tinha pegado 7 crianças, porque era isso que se fazia. Você não abandonava sangue do seu sangue. Falou sobre a dor, sobre acordar todo dia sem vontade de levantar, mas levantando mesmo assim, sobre fazer comida chorando, sobre sorrir para as crianças com o coração partido, sobre resistir quando tudo dizia para desistir. Não sou perfeita, ela disse olhando direto para a câmera, a voz firme. Nunca disse que era. Cometi erros, falhei, tive dívidas, tive problemas, minha filha teve problemas. Somos humanos. Mas uma coisa eu nunca fiz. Nunca desisti dessas crianças. Nunca. E não vou desistir porque gente na internet decidiu que minha vida não é real o suficiente. Ela pegou um punhado de farinha, deixou cair entre os dedos. Isso é farinha. Sozinha não é nada. Mas com água, com sal, com trabalho, vira pão, vira alimento, vira vida. É isso que faço. Pego o que tenho, que nunca é o suficiente, e transformo em algo que alimenta. Minha família, vocês, todo mundo que assiste. Apontou para as crianças fora do quadro. E eles são meu pão. São o que sobrou de uma tragédia. Mas não são tragédia, são vida, são futuro. E vou continuar mostrando isso, não importa quantas pessoas tentem me derrubar. O vídeo durou 10 minutos. Quando terminou, Célia estava tremendo. Tinha exposto tudo. Cada ferida, cada medo, cada falha. Estava completamente vulnerável. Vó, isso foi perfeito, Amanda disse também chorando. Vou postar agora. E postou, e o mundo respondeu. Não foram os haters que dominaram dessa vez. Foram os milhões de pessoas que viram naquela vulnerabilidade algo precioso. Autenticidade, humanidade, coragem de ser imperfeita publicamente. Os comentários inundaram, mas agora eram diferentes. Chorando às 3 da manhã vendo isso. Essa mulher é tudo que a gente precisa no mundo. Quem critica não sabe o que é luta de verdade. Imperfeita e perfeita ao mesmo tempo. Obrigada por ser real. O vídeo viralizou mais que qualquer outro. 5 milhões de visualizações em 24 horas. 10 milhões em 48. As pessoas compartilhavam, choravam, mandavam mensagens de apoio. Mas mais importante que os números eram as histórias que começaram a chegar. Mulheres contando suas próprias tragédias, suas próprias lutas, seus próprios filhos perdidos, seus próprios netos criados, suas próprias dívidas, suas próprias falhas, todas dizendo a mesma coisa. Você me faz sentir menos sozinha. E Célia percebeu. Não era sobre ser perfeita, nunca foi. Era sobre ser real, sobre mostrar as rachaduras e mesmo assim permanecer de pé. Sobre dizer para outras mulheres invisíveis que elas não estavam sozinhas, que alguém via, que alguém entendia. Ela era a ponte entre a dor e a esperança, entre a invisibilidade e o reconhecimento, entre o desespero e a possibilidade de que as coisas podiam melhorar. Jesus. Um ano depois do primeiro vídeo, Célia recebeu um convite que mudaria tudo novamente. Um programa nacional de televisão queria que ela participasse, não como convidada rápida, mas como tema do episódio inteiro. Queriam contar sua história completa, com imagens, entrevistas, reconstituições. O pagamento era R$30 mil. Célia olhou para aquele número no computador e não conseguiu processar. R$30 mil. Mais dinheiro do que tinha ganho em anos inteiros de trabalho braçal. Mais dinheiro do que achava que veria junto na vida. O que vocês acham? Ela perguntou para as crianças reunidas na sala. Lucas, sempre prático, respondeu primeiro. A gente aceita. Claro que aceita.
Com esse dinheiro a gente pode fazer tanta coisa, pode guardar para emergência, pode investir nos vídeos, pode finalmente ter segurança. Amanda era mais cética. Mas televisão é diferente de internet. Vão editar, vão colocar música dramática, vão transformar a gente em história triste para as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Isabela, agora com 8 anos e surpreendentemente sábia, disse: "Mas vó sempre fala a verdade. Se ela falar a verdade na televisão também, não importa como eles editam, a verdade passa." Era essa inocência que ainda quebrava Célia. A crença das crianças de que a verdade era suficiente, que ser honesto era escudo contra o mundo cruel. "Tá bom", Célia decidiu. "Vamos fazer, mas nas minhas condições. Nada de encenar, nada de mentir, e as crianças só aparecem se quiserem." Todas as 7 levantaram a mão. Queriam aparecer. Queriam contar a história da avó guerreira. Queriam que o mundo soubesse. A gravação aconteceu 3 semanas depois. Uma equipe inteira invadiu a casa. Câmeras profissionais, luzes, microfones, maquiagem, tudo. Célia nunca tinha se sentido tão fora do lugar. Tentaram fazer ela usar roupa diferente. Algo mais apresentável, disseram. Mas Célia recusou. Ia usar o vestido simples que sempre usava. Ia estar com as mãos marcadas pelo trabalho visíveis. Ia ser ela mesma ou não ia ser nada. O apresentador era homem famoso, rico, acostumado com glamour. Quando chegou, olhou ao redor da casa com aquela expressão. Aquele julgamento mal disfarçado de interesse jornalístico. Mas Célia o encarou de volta. Não abaixou os olhos. Não se desculpou pela casa simples, pela vida difícil, pela existência que não pedia desculpas. "Dona Célia", ele começou quando as câmeras ligaram. "Sua história comoveu milhões, mas me diga, não sente raiva? Raiva da filha por morrer? Raiva do mundo por ser injusto?" Era pergunta projetada para fazer ela chorar na televisão, para dar aquele momento de drama que garantia audiência. Mas Célia apenas sorriu. Sorriu de um jeito cansado, de quem já tinha chorado todas as lágrimas possíveis e agora só restava a verdade. Raiva é luxo. Gente como eu não pode ter raiva. Raiva não paga conta, não alimenta a criança, não cura a dor. Então sinto, às vezes, no meio da noite, quando ninguém está vendo, mas de manhã levanto e faço o que precisa ser feito. Porque é isso que mulheres como eu fazem. A gente não tem escolha de sentir, a gente só tem escolha de continuar. O apresentador ficou sem resposta. Tinha esperado choro. Tinha recebido filosofia nascida do sofrimento. As perguntas continuaram. Cada uma tentando cutucar ferida, encontrar drama, criar televisão. Mas Célia respondia tudo com aquela honestidade brutal, que não tinha espaço para performance. Sim, tinha pensado em desistir. Não, não era heroína. Sim, tinha dias terríveis. Não, não se arrependia. Sim, a filha tinha tido problemas. Não, isso não a fazia menos digna de ser lembrada com amor. Então vieram as crianças. Uma por uma, sentaram-se ao lado da avó e falaram. Lucas, com sua maturidade precoce, contou sobre os primeiros meses. Eu via minha avó chorando escondida. Via ela pulando refeições para a gente comer. Via ela costurando roupa velha de madrugada porque não tinha dinheiro para nova. Mas nunca, nem um dia, nos fez sentir que éramos fardo. Amanda, sempre emotiva, chorou ao falar. Minha mãe morreu e eu morri junto. Parei de falar, de comer, de viver, mas minha avó não desistiu. Todo dia ela sentava do meu lado e ficava ali, só ali, até que um dia eu voltei, e ela ainda estava ali. Os gêmeos falaram juntos como faziam tudo. A avó é tipo super-heroína, mas de verdade, não de filme. Isabela, tímida, sussurrou quase inaudível. Eu tenho medo que um dia eu acordo e ela não tá mais.
como aconteceu com a mamãe, mas a avó sempre diz que não vai a lugar nenhum, e eu acredito, porque ela nunca mentiu. As pequenas não falaram muito. Júlia mostrou o desenho que tinha feito da avó com capa de heroína. Ana apenas disse: "Amo vovó", e abraçou Célia com força. Não havia olho seco no estúdio quando terminaram. A equipe inteira estava chorando. O apresentador, acostumado a controlar emoções, limpava discretamente o rosto. "Dona Célia", ele disse finalmente, a voz embargada. "O que a senhora diria para outras mulheres em situação parecida? Para outras avós criando netos sozinhas?" Célia olhou direto para a câmera. Sabia que milhões estavam assistindo. Sabia que suas palavras importavam. Diria que são vistas, que não estão sozinhas, que cada pão que fazem, cada lágrima que escondem, cada manhã que levantam mesmo sem força, tudo isso importa. E diria mais: não somos vítimas, somos guerreiras. E o mundo deveria ter medo do que mulheres como nós são capazes quando não nos resta outra escolha senão vencer. O programa foi ao ar 2 semanas depois. Audiência recorde. Trending topics na internet. Manchetes em todos os jornais. A avó guerreira emociona o Brasil. A mulher invisível que o país inteiro viu. Célia, da miséria à inspiração nacional. Mas para Célia, o mais importante foi outra coisa. Foi a senhora de 70 anos que a parou na rua, chorando, dizendo: "Obrigada por mostrar que a gente existe." Foi a jovem mãe solteira que mandou mensagem agradecendo por ter dado esperança. Foi a neta criando a avó sozinha que disse: "Você me fez sentir menos envergonhada." Eram essas conexões que importavam. Não a fama, não o dinheiro, mas saber que sua existência, sua resistência, sua teimosia em não desistir tinha significado algo para alguém. 2 anos depois do primeiro vídeo, Célia acordou em uma casa que não reconhecia como sua. Não porque tivesse se mudado para a mansão ou porque tivesse comprado luxos. A casa ainda era simples, ainda ficava na mesma rua de sempre, ainda tinha as mesmas vizinhas olhando pela janela. Mas havia algo diferente no ar, algo que cheirava a possibilidade, a futuro. Há coisas que antes pareciam impossíveis e agora se desenhavam no horizonte como realidade palpável. 3 milhões de seguidores. O número piscava na tela do celular todas as manhãs. 3 milhões de pessoas que acordavam querendo saber o que Célia ia cozinhar hoje. 3 milhões de vidas tocadas pela história da avó, que se recusou a desistir. Mas os números nunca impressionaram Célia de verdade. O que a impressionava eram as cartas. Chegavam pelo correio, dezenas delas, toda semana, escritas à mão, manchadas de lágrima, contando histórias de mulheres invisíveis que tinham encontrado voz através dela. "Obrigada por existir", uma dizia. "Você me salvou", afirmava outra. "Por causa de você, eu não desisti dos meus netos", confessava uma terceira. Célia guardava todas, em caixas organizadas por Amanda, que tinha desenvolvido o sistema de arquivo porque as cartas eram importantes demais para se perderem. Eram prova. Prova de que sua vida, com toda a dor e toda a luta, tinha servido para algo maior que ela mesma. Lucas estava diferente também. Agora, com 16 anos, tinha assumido o papel de gerente não oficial da vida de Célia. Organizava as parcerias comerciais, negociava com marcas, respondia a e-mails profissionais. Tinha aprendido tudo sozinho, na base da tentativa e erro, e agora falava com desenvoltura que deixava adultos impressionados. "Minha avó só aceita parcerias éticas", ele dizia com firmeza para qualquer empresa que se aproximava. "Nada que explore mão de obra infantil, nada que prejudique meio ambiente, nada que não combine com os valores dela." E as empresas aceitavam, porque Célia tinha algo que elas queriam:
Autenticidade, credibilidade, conexão real com milhões de pessoas que confiavam nela porque ela nunca tinha mentido, nunca tinha fingido ser o que não era. Amanda tinha descoberto vocação. Estava escrevendo livro, a história completa de Célia, mas contada através dos olhos dela, a neta que tinha filmado o primeiro vídeo. Editoras brigavam pela chance de publicar. Ofereciam valores que faziam a cabeça de Célia girar. Mas Amanda era cuidadosa. Não é sobre dinheiro, vó. É sobre contar direito, sobre honrar a memória da minha mãe, sobre fazer justiça à sua história. Os gêmeos, agora com 11 anos, tinham virado pequenos empresários. Vendiam pão da vovó na escola. Usavam receitas que Célia ensinava. Faziam em casa com supervisão dela, levavam em potes térmicos e vendiam no intervalo. O dinheiro ia para fundo que Lucas gerenciava, guardado para futuro de todos. Somos família empresa, Miguel dizia com orgulho. Família de verdade, Rodrigo completava. Isabela, aos 9 anos, era a alma sensível que percebia coisas que ninguém mais via. Era ela quem notava quando Célia estava cansada demais, quando a tristeza voltava, quando as lembranças de Marina machucavam mais que o normal. Vó, você tá bem? Ela perguntava sempre, os olhos grandes cheios de preocupação. E Célia não mentia para ela. Nunca mentiu. Hoje não tô bem, meu anjo, mas amanhã fica melhor, sempre fica. E as pequenas, Júlia agora com 7 e Ana com 5, eram alegria pura. Corriam pela casa fazendo bagunça, rindo alto, vivendo infância que suas irmãs mais velhas não tinham tido direito de viver completamente. Célia olhava para elas e via Marina. Via a menina que a filha tinha sido antes da vida ficar difícil, antes das escolhas erradas, antes da doença. E doía. Mas era dor boa. Dor que significava que amor continuava, que vida continuava, que havia sentido em tudo. Foi em manhã comum de terça-feira que o telefone tocou com ligação que mudaria tudo novamente. Dona Célia, a voz do outro lado era educada, profissional. Meu nome é Dr. Roberto Andrade. Sou produtor de documentários. Estamos desenvolvendo projetos sobre histórias brasileiras de superação e gostaríamos de fazer documentário completo sobre a senhora. Longa-metragem, para cinema. Célia segurou o telefone mais forte. Cinema. Sua história no cinema. Era absurdo demais para processar. Não sei, ela respondeu honestamente. Não sei se minha vida dá cinema. O homem riu do outro lado. Dona Célia, sua vida é exatamente o que cinema deveria ser. Verdade que emociona, luta que inspira, amor que transforma. Queremos contar sua história completa, da infância, de como criou Marina sozinha, da doença, das crianças, dos vídeos, de tudo. E quanto custa isso? Célia perguntou, sempre prática. Para a senhora, nada. Nós é que pagamos 100 mil reais pela autorização de contar sua história. 100 mil reais. Célia teve que se sentar. O mundo girou por um segundo. Aquele valor era impossível, irreal. Mais dinheiro do que sua mãe tinha visto na vida inteira. Mais dinheiro do que ela mesma tinha imaginado possível de existir em suas mãos. Preciso conversar com os netos, ela disse. A voz falhando. Não decido nada sozinha. Claro, entendo perfeitamente. Quando puder me dar resposta, ficamos à disposição. Depois que desligou, Célia ficou parada na cozinha por tempo indeterminado. Olhava para as próprias mãos, marcadas, enrugadas, mãos que tinham amassado tanto pão, lavado tanta roupa, trabalhado tanto que pareciam mãos de alguém muito mais velha. E pensou em todas as mulheres com mãos assim, invisíveis, não valorizadas, trabalhadoras que sustentavam o mundo inteiro nas costas, mas que ninguém via, ninguém agradecia, ninguém pagava 100 mil reais para contar história. Porque ela,
Por que sua história importava quando milhões de outras mulheres sofriam igual ou pior e permaneciam invisíveis? Porque você teve coragem de mostrar, uma voz disse atrás dela. Era Dona Mercedes, que tinha entrado pela porta dos fundos como sempre fazia. As duas eram tão próximas que nem batiam mais na porta. Escutou? Célia perguntou. Escutei sem querer, mas escutei. Mercedes sentou-se à mesa, pegou a mão da amiga. E vou te dizer uma coisa. Você merece cada centavo, cada reconhecimento. Porque você fez o que a maioria não tem coragem de fazer. Você existiu em voz alta. Mas tem tanta gente como eu. Tem, mas você foi a que mostrou para o mundo. Você foi a que botou a cara. E agora outras mulheres olham para você e pensam, se ela conseguiu, eu consigo. Você não é só você, Célia. Você é todas nós. As palavras carregavam peso de verdade que Célia não podia negar. Ela tinha recebido mensagens demais de mulheres dizendo exatamente isso. Que tinham começado a fazer vídeos também, que tinham encontrado coragem para sair de relacionamentos ruins, que tinham voltado a estudar, que tinham pedido ajuda pela primeira vez, tudo porque viram Célia fazendo e pensaram que talvez pudessem fazer também. Naquela noite, reuniu as 7 crianças na sala. Contou sobre a proposta do documentário, sobre o dinheiro, sobre o que significaria expor ainda mais suas vidas. 100 mil reais dá para pagar a faculdade de todo mundo, Lucas disse imediatamente, sempre pensando prático. Mas vão filmar a gente, Amanda ponderou. Vão entrar na nossa vida, vão mostrar coisas privadas, vão fazer perguntas difíceis sobre a mamãe. A mamãe ia querer. Isabela disse baixinho. Ia querer que as pessoas soubessem que ela lutou, que ela tentou, que ela era mais que os erros dela. Os gêmeos concordaram. E vó, você sempre diz que verdade liberta. Então, conta a verdade toda. Solta tudo. Júlia e Ana não entendiam completamente o que estava sendo discutido, mas levantaram as mãozinhas mesmo assim. Eu quero estar no cinema, Júlia disse. Igual princesa. Célia olhou para aqueles 7 rostos. Sua família improvisada que tinha virado propósito. Eles confiavam nela. Confiavam que ela faria a escolha certa. E pela primeira vez, Célia entendeu que a escolha certa não era sempre a mais segura. Às vezes, era a mais assustadora. Vamos fazer, ela decidiu. Vamos contar tudo, sem esconder nada. Porque se nossa história, com toda a dor e toda a bagunça, pode ajudar alguém a não desistir, então vale a pena. As filmagens começaram 3 meses depois. Equipe inteira invadiu suas vidas. Câmeras seguiam Célia todo dia. Filmavam ela acordando, preparando café, conversando com as crianças, cozinhando, respondendo mensagens, vivendo. Filmavam as crianças indo para a escola, estudando, brincando, sendo crianças apesar de tudo. Mas as partes mais difíceis eram as entrevistas. Horas sentada em frente à câmera, respondendo perguntas que cutucavam feridas que Célia tinha aprendido a cobrir para poder funcionar. Me fale sobre o dia que Marina morreu. E Célia falava sobre entrar no quarto do hospital e ver a filha tão magra que parecia transparente, sobre segurar a mão dela e sentir ossos onde devia ter carne, sobre Marina sussurrando com dificuldade, cuida deles, mãe, promete que cuida, e Célia prometendo enquanto morria por dentro, prometendo enquanto o mundo desmoronava, prometendo porque era a única coisa que ainda podia fazer. Como foi os primeiros dias com as 7 crianças? Célia ria, mas era riso sem alegria. Foi inferno, puro inferno. Lucas tentando ser forte, Amanda se recusando a comer, os gêmeos fazendo bagunça porque não sabiam lidar com a dor. Isabela tendo pesadelos toda a noite. As pequenas chorando sem parar porque queriam a mãe e ninguém conseguia explicar que mãe não voltava nunca mais.
E eu no meio de tudo, tentando manter todo mundo vivo, todo mundo são, todo mundo comendo, quando eu mesma queria morrer junto com a Marina. Mas não desistiu. Não desisti porque não podia. Simples assim. Não era coragem, não era força, era falta de alternativa. Desistir significava colocar eles no abrigo, e colocar eles no abrigo seria trair Marina uma segunda vez. Então não desisti, mas teve dias, juro por Deus, teve dias que queria. As entrevistas com as crianças eram igualmente brutais, cada uma contando sua versão da tragédia, cada uma expondo dor que Célia não sabia que eles carregavam tão fundo. Lucas admitindo que tinha odiado a avó nos primeiros meses. Eu olhava para ela e via que não era minha mãe, e odiava ela por estar viva quando minha mãe não estava. Sei que não faz sentido, mas era o que sentia. Amanda confessando que tinha tentado fugir uma vez. Peguei mochila, botei umas coisas dentro, esperei todo mundo dormir. Mas quando fui sair, vi minha avó dormindo na cadeira porque tinha ficado costurando roupa pra gente até tarde. E não consegui abandonar ela. Os gêmeos revelando que apanhavam na escola porque eram pobres e a turma fazia bullying. Mas a gente não contava pra avó porque ela já tinha problema demais. A gente só chegava em casa e fazia dever e fingia que estava tudo bem. Isabela chorando ao contar sobre acordar toda noite, checando se a avó ainda estava respirando. Tenho medo que ela morra igual minha mãe. Então eu acordo e vou até o quarto dela e escuto. E só volto a dormir quando sei que ela está viva. Cada revelação partia o coração de Célia. Ela não sabia, não tinha percebido. Estava tão ocupada sobrevivendo que não tinha visto quanto eles estavam sofrendo. E a culpa era esmagadora. Falhei, ela disse para a câmera naquela noite depois que as crianças tinham dormido. Achava que estava salvando eles, mas nem viu o sofrimento direito. Estava tão preocupada em dar comida, roupa, teto, que esqueci que eles precisavam de mãe. E eu não sou mãe, sou avó. É diferente. O diretor, homem de 40 anos chamado Roberto, parou a filmagem. Olhou para Célia com expressão que ela não conseguia decifrar. Dona Célia, posso falar algo fora da gravação? Pode. Ele desligou a câmera. Sentou-se ao lado dela. A senhora não falhou. A senhora fez o impossível. Essas crianças estão vivas, estão sãs, estão amadas porque a senhora existiu para elas. O sofrimento deles não é culpa da senhora. É culpa do mundo que deixou vocês sozinhos. É culpa de um sistema que abandona mulheres como a senhora. Não aceite culpa que não é sua. Mas deveria ter percebido. Como? Como ia perceber quando mal tinha tempo de respirar? A senhora estava fazendo o trabalho de 8 pessoas sozinha. Não é falha não ver tudo, é humano. As palavras eram gentis, mas Célia não conseguia aceitar completamente. Levaria tempo, talvez a vida inteira, mas plantaram semente. Semente que talvez um dia crescesse e a libertasse da culpa que carregava. As filmagens continuaram por 6 meses. Capturaram tudo. O bom, o ruim, o feio. Célia fazendo pão. Célia brigando com Lucas sobre dinheiro. Célia abraçando Amanda durante crise de choro. Célia levando os gêmeos ao médico. Célia contando história para as pequenas antes de dormir. Célia sozinha na cozinha às 3 da madrugada, chorando baixinho para ninguém ouvir, permitindo-se um momento de fraqueza antes de ter que ser forte de novo ao amanhecer. Filmaram também as coisas boas que tinham começado a acontecer. O dia que Célia recebeu o prêmio de influenciadora do ano. O dia que revista colocou ela na capa. O dia que Escola das Crianças fez homenagem para ela. O dia que prefeito da cidade veio pessoalmente agradecer por ter colocado a cidade no mapa nacional. Mas também filmaram as coisas ruins que vieram com a fama. Os haters que continuavam atacando. As pessoas que apareciam na porta de casa pedindo dinheiro. Os parentes distantes que de repente lembravam que existiam agora que Célia tinha algum dinheiro. O cansaço que nunca passava. O medo constante de que tudo desmoronasse de novo.
Fama não resolve problema, Célia disse para a câmera em momento de lucidez brutal. Melhora a situação financeira, sim. Dá visibilidade, sim. Mas não cura a ferida. Não traz pessoa morta de volta. Não faz criança órfã parar de sentir falta da mãe. Só faz com que a gente tenha um pouco mais de conforto enquanto sofre. Era verdade crua que fugia do roteiro inspiracional que Roberto tinha em mente originalmente. Mas era real. E real era o que documentário precisava ser. O dia mais difícil de filmagem foi quando voltaram ao cemitério. Célia não ia lá fazia meses. Era doloroso demais. Mas Roberto pediu. Precisa ter esse momento, dona Célia. O momento de reconciliação, de você falando com Marina. Célia aceitou porque sabia que ele tinha razão. Mas demorou 2 semanas para juntar coragem. Foram em manhã nublada de sábado. As 7 crianças junto, cada uma carregando flor que tinha escolhido. Caminharam em silêncio até o túmulo simples com o nome gravado. Marina Silva Santos. E as datas que diziam que ela tinha vivido 32 anos. Só isso. 32 anos de vida reduzida a nome e números em pedra fria. As crianças colocaram as flores, uma por uma. Lucas com rosa vermelha, Amanda com margarida, os gêmeos com crisântemos amarelos, Isabela com violeta, Júlia com girassol, Ana com tulipa que já estava murchando, mas que ela tinha escolhido porque era rosa, a cor favorita. E Célia ficou ali, parada, olhando para aquele pedaço de mármore que marcava onde a filha estava enterrada. As câmeras filmavam. A equipe toda estava em silêncio respeitoso, mas Célia nem lembrava que estavam ali. Estava apenas ela e Marina, mãe e filha, separadas por morte que não tinha justiça nenhuma. Marina, ela começou, a voz quebrando imediatamente. Trouxe eles aqui, teus filhos. Olha como cresceram. Olha como estão bonitos, saudáveis. Fiz o que prometi. Cuidei deles. Não foi fácil. Teve dias que achei que não ia conseguir, mas consegui. Estão todos bem, estão todos vivos, estão todos amados. Pausa. Respiração funda, lágrimas descendo sem controle. Mas que raiva, filha. Que raiva de você ter ido embora. Que raiva de ter ficado sozinha com tudo. Que raiva de não poder dividir isso com você. São teus filhos, devia ser você criando, devia ser você vendo eles crescer, não eu. Eu já criei você, já fiz minha parte. Por que tive que fazer de novo? A raiva era crua, honesta, dolorida. Era a raiva de quem ama demais e perdeu demais e não teve escolha a não ser continuar mesmo com o coração partido. Mas sabe o que é? Eles são maravilhosos, são tão parecidos com você. Lucas tem tua teimosia, Amanda tem tua sensibilidade, os gêmeos têm teu senso de humor, Isabela tem teu coração enorme, as pequenas têm teu sorriso, você tá viva neles e por isso valeu a pena. Todo o sacrifício, toda a dor, toda a luta, valeu porque eles são você continuando. Célia ajoelhou-se diante do túmulo, colocou a mão na pedra fria. Sei que não pode ouvir, sei que não está em lugar nenhum. Sei que quando morre, acaba, mas preciso falar mesmo assim. Obrigada. Obrigada por ter deixado eles para mim. Obrigada por ter dado sentido para o resto da minha vida. Obrigada por ter me ensinado que amor não acaba quando pessoa morre, só transforma. As crianças se aproximaram, formaram um círculo ao redor da avó ajoelhada. Colocaram as mãos nos ombros dela, unidos, família, quebrados, mas juntos, e ali, no cemitério, com câmeras filmando, mas que eles já não viam mais, choraram juntos. Pela primeira vez desde o enterro, choraram todos ao mesmo tempo, sem esconder, sem fingir força, apenas sentindo a dor que precisava ser sentida para poder curar. Quando finalmente saíram, horas depois, estavam diferentes, mais leves, como se tivessem deixado algo pesado naquele lugar. A dor não tinha ido embora, nunca ia, mas tinha mudado de forma, tinha virado algo que podiam carregar sem quebrar. As filmagens terminaram 3 semanas depois.
6 meses de vida capturados, editados, transformados em narrativa de hora e meia que contava a história completa de Célia. Da menina pobre que cresceu na roça, que veio para a cidade grande tentar vida melhor, que trabalhou desde os 10 anos, que teve Marina aos 18, que criou filha sozinha porque o pai fugiu, que viu a menina crescer e errar e acertar e crescer de novo, que viu ela adoecer e morrer, que ficou com 7 crianças e uma dor impossível de processar, que começou a fazer vídeos sem esperar nada, que virou fenômeno, que tocou milhões. Mas o documentário era mais que biografia. Era retrato de Brasil invisível, das milhões de Célias espalhadas pelo país, das avós criando netos porque os filhos morreram de violência, de doença, de abandono, das mães solo trabalhando 3 empregos, das mulheres velhas que sociedade joga fora, mas que sustentam famílias inteiras nas costas, das histórias que ninguém conta porque não são bonitas o suficiente, não são palatáveis o suficiente, não cabem em narrativa inspiracional fácil. Roberto tinha captado tudo isso. Tinha mostrado a dor sem romantizar. Tinha mostrado a luta sem fingir que era fácil. Tinha mostrado Célia não como heroína perfeita, mas como mulher real, fazendo o melhor que podia com o que tinha. A pré-estreia aconteceu em Cinema Grande da capital. Célia foi com as 7 crianças, todas de roupa nova, comprada especialmente para a ocasião. A sala estava lotada. Jornalistas, influenciadores, autoridades e centenas de pessoas comuns que tinham seguido a história de Célia desde o começo. Quando as luzes apagaram e a tela acendeu, Célia segurou a mão de Amanda de um lado e de Lucas do outro. Estava apavorada. Ver sua vida exposta daquele jeito, em tela gigante, para centenas de pessoas. Era aterrorizante. Mas então, o filme começou. E Célia se viu. Realmente se viu pela primeira vez. Não a mulher velha e cansada que via no espelho todo dia, mas a guerreira que outras pessoas viam. A sobrevivente. A que resistiu quando tudo dizia para desistir. Viu sua história não como falha, mas como triunfo. Não como tragédia, mas como transformação. Não como fim, mas como recomeço. E quando o filme terminou, quando a última imagem dela fazendo pão com as crianças ao redor sumiu da tela e as luzes acenderam, houve silêncio por 3 segundos eternos. Então a sala inteira explodiu, de pé, aplaudindo, chorando, gritando. Uma ovação que não parava, não diminuía, só crescia. Pessoas vieram abraçar Célia, chorando, agradecendo, dizendo que ela tinha mudado suas vidas. O filme estreou 2 semanas depois em cinemas de todo o país e virou fenômeno. Salas lotadas, pessoas assistindo múltiplas vezes, críticos elogiando, prêmios sendo ganhos. Mas mais importante que tudo isso eram as histórias que começaram a surgir. Mulheres procurando ajuda pela primeira vez, avós pedindo guarda legal dos netos, comunidades se organizando para ajudar famílias em situação parecida, políticas públicas sendo discutidas, mudança real acontecendo porque Célia tinha tido coragem de mostrar sua verdade. Mas nem tudo foi fácil. Com exposição maior, vieram ataques maiores. Pessoas investigando cada detalhe da vida de Célia, procurando contradições, tentando provar que era tudo mentira. Descobriram que ela tinha processos antigos por dívidas. Descobriram que Marina tinha histórico criminal leve da época do vício. Descobriram que um dos netos tinha problemas de comportamento na escola. Descobriram tudo e distorceram tudo e jogaram na internet como se fossem provas de fraude. Golpista. Usando crianças para ganhar dinheiro. Marina era criminosa. Família de bandidos. Os ataques eram cruéis, coordenados, incessantes. E pela primeira vez em toda a jornada, Célia pensou seriamente em desistir. Não por ela. Ela tinha aprendido a lidar com críticas. Mas pelas crianças. Elas estavam vendo aquilo tudo. Estavam lendo comentários maldosos sobre a mãe morta.
estavam sendo apontadas na rua, estavam sofrendo. Foi Amanda quem encontrou Célia chorando na cozinha uma noite, depois que todos tinham dormido. Vó, o que foi? Não aguento mais, Amanda. Não aguento que falem mal da sua mãe. Não aguento que machuquem vocês. Talvez fosse melhor parar com tudo, voltar a ser invisível. Pelo menos vocês iam ficar em paz. Amanda sentou-se ao lado da avó. Pegou o celular dela. Abriu a caixa de mensagens diretas. Começou a ler em voz alta. Dona Célia, por causa da senhora, eu procurei ajuda para depressão. Dona Célia, vi seu documentário e decidi adotar meus sobrinhos órfãos. Dona Célia, estava com faca na mão pronta para terminar tudo. Vi seu vídeo, guardei a faca. Dona Célia, minha avó viu seu filme e chorou. Disse que passou a vida inteira invisível e agora sente que existe. Amanda continuou lendo. Mensagem após mensagem. Centenas delas. Milhares. Todas contando como Célia tinha mudado algo. Tinha salvado algo. Tinha dado esperança onde não havia. Vó, para cada pessoa ruim que ataca, tem 1000 pessoas boas que você ajudou. E essas pessoas importam mais. Importam infinitamente mais. Célia limpou os olhos. Olhou para a neta que tinha crescido tanto, que tinha amadurecido demais, que era forte demais para a idade que tinha. Quando você ficou tão sábia? Aprendi com você. Você me ensinou que a gente não desiste. Nunca. E ali estava. Sua própria lição sendo devolvida para ela. A teimosia que tinha mantido ela de pé estava agora nas crianças. Elas não iam deixar ela desistir, porque ela não tinha deixado elas desistirem. Tem razão, Célia disse finalmente. Não vou desistir. Mas vamos fazer diferente. Vamos responder. E responderam. Não com raiva, não com defesa desesperada, mas com verdade. Fizeram um vídeo longo, sem cortes, sem edição. Célia sentada na mesma cozinha de sempre, as 7 crianças ao redor. Viram coisas sobre mim na internet, dívidas antigas, problemas da Marina, falhas minhas. E é tudo verdade. Tive dívidas, muitas. Marina teve problemas sérios. Eu falhei constantemente, porque somos humanos, somos pessoas reais com vidas reais, e vidas reais são bagunçadas. Pausa. Olhar direto para a câmera. Mas sabe o que mais é verdade? Essas 7 crianças estão vivas. Estão comendo, estão estudando, estão amadas. E para quem diz que uso eles, respondo, usaria minha saúde, minha vida, meu último suspiro por eles, porque são minha família. E família a gente não usa, família a gente ama, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Lucas falou então. Para quem fala mal da minha mãe, ela errou muito, mas lutou também. Lutou para sair do vício, lutou para ser boa mãe, lutou até não conseguir mais lutar. E morreu. Morreu, mas não desistiu. A diferença. Então pode falar mal de mim, da minha avó, de quem quiser, mas da minha mãe não. Ela não está aqui para se defender, mas eu tô. E não vou deixar apagarem ela só porque não foi perfeita. Cada criança falou. Cada uma defendendo a família, defendendo a avó, defendendo a memória da mãe, com voz firme, sem vergonha, sem pedir desculpa por existir. E Célia, ouvindo aquilo, percebeu. Não tinha falhado. Não importava o que os haters diziam. Aquelas 7 crianças, defendendo suas verdades, lutando por sua família, não sendo esmagadas por vergonha ou por dor, era prova do contrário. Prova de que ela tinha conseguido. Não perfeitamente, mas o suficiente. O vídeo viralizou mais que qualquer coisa que tinham feito antes. 10 milhões de visualizações em 24 horas. E dessa vez não foram só elogios. Foram outras famílias se manifestando. Outros netos sendo criados por avós. Outras histórias de sobrevivência e resistência e amor transformado em ação. Virou movimento, não planejado, não organizado, mas real.
milhares de mulheres invisíveis de repente se fazendo visíveis, contando suas histórias, mostrando suas lutas, exigindo reconhecimento, exigindo apoio, exigindo que sociedade parasse de fingir que elas não existiam. E Célia, sem querer, sem planejar, tinha se tornado símbolo, não porque era especial, mas porque tinha tido coragem de existir em voz alta, de dizer: estou aqui, estou lutando e mereço ser vista. 3 anos depois do primeiro vídeo, Célia foi convidada para falar no Congresso Nacional. Queriam sua opinião sobre lei de apoio para avós que criavam netos. Queriam que ela representasse as milhões de mulheres na mesma situação. Ela foi, vestindo roupas simples, sem maquiagem profissional, sem discurso preparado por assessor. Apenas ela, suas palavras, sua verdade. Ficou em pé no plenário, olhando para todos aqueles políticos de terno caro e gravata importada, e falou: meu nome é Célia. Não tenho estudo, não tenho diploma, não tenho dinheiro, mas tenho 7 netos, tenho mãos que sabem fazer pão, tenho coração que não desistiu mesmo quando deveria, e tenho uma pergunta para vocês. Silêncio total. Por que tem que ser assim? Por que uma avó de 65 anos tem que virar fenômeno na internet para conseguir criar netos? Por que tem que depender de caridade de estranhos? Por que o governo que todos vocês representam não está lá quando mulheres como eu precisam? Desconforto visível nos rostos. Não estou pedindo favor, estou pedindo direito. Direito a apoio financeiro decente, direito a acompanhamento psicológico para as crianças traumatizadas, direito a não ter que escolher entre comprar remédio ou comida, direito a viver com dignidade enquanto fazemos trabalho que deveria ser responsabilidade de toda a sociedade. Aplausos começaram. Tímidos no início, depois mais fortes, até que plenário inteiro estava aplaudindo. A lei não passou imediatamente, política era lenta, cheia de interesses, cheia de barreiras. Mas algo mudou naquele dia. Célia tinha falado e tinha sido ouvida. E quando mulheres invisíveis são ouvidas, coisas começam a se mover. O livro de Amanda foi publicado 6 meses depois. Minha avó, minha heroína. A história real de Célia e 7 crianças que recusaram desistir. Foi best-seller instantâneo. As pessoas não queriam apenas ver Célia em vídeos, queriam entender, queriam saber cada detalhe, queriam se conectar com aquela história de dor transformada em amor. E Amanda tinha escrito lindamente. Não tinha romantizado, não tinha mentido, tinha mostrado tudo. Os dias ruins, as brigas, os momentos de desespero, mas também a beleza, a resistência, o amor que persistia apesar de tudo. Célia leu o livro inteiro em uma noite. Chorou em cada página, porque via ali não apenas sua história, mas a história de tantas outras. Via sua mãe, que tinha criado ela sozinha em condições ainda piores. Via as vizinhas que lutavam batalhas silenciosas. Via todas as mulheres que o mundo pisoteava, mas que se recusavam a ficar pisoteadas. No aniversário de 5 anos da morte de Marina, voltaram ao cemitério. Às 8, Célia e as 7 crianças. Mas dessa vez foi diferente. Não tinha câmeras, não tinha dramática, só família visitando pessoa amada. Oi, mãe. Lucas disse, agora homem de 19 anos com voz grave. A gente tá bem, a gente conseguiu, igual você pediu. Amanda colocou o livro em cima do túmulo. Escrevi sobre você, sobre nós. Espero que goste. Os gêmeos contaram sobre escola, sobre amigos, sobre planos para futuro. Isabela leu o poema que tinha escrito. As pequenas, agora não tão pequenas, desenharam retratos da mãe que nunca iam conhecer direito, mas que viviam nas histórias que Célia contava todo dia. E Célia ficou por último. Ajoelhou-se como tinha feito anos atrás, mas estava diferente agora, mais forte, mais inteira, ainda quebrada em alguns lugares, mas quebrada de jeito que tinha aprendido a viver com.
Filha, olha eles, olha como cresceram. Lucas está pensando em faculdade de administração. Amanda já é escritora publicada. Os gêmeos querem abrir padaria. Isabela quer ser psicóloga para ajudar outras crianças como ela. Júlia está aprendendo a cozinhar igual a avó. E Ana, a bebezinha que você deixou, está na escola, tirando notas boas, sendo criança feliz. Lágrima escorreu, mas era lágrima diferente. Não era só dor, era orgulho também. E eu, filha, eu tô viva, de verdade viva, não só sobrevivendo, tenho propósito, tenho voz, tenho valor. Demorei 68 anos para descobrir isso, mas descobri. E foi por causa de você, por causa deles, por causa de tudo. Beijou a pedra fria, levantou-se com a ajuda de Lucas e saíram juntos. Aquela família improvisada que tinha virado real, que tinha virado forte, que tinha virado exemplo. 6 meses depois, Célia recebeu notícia que mudaria tudo pela última vez. A lei tinha passado. Lei Célia, chamavam. Garantia apoio financeiro e psicológico para avós criando netos órfãos. Não era perfeito, não resolvia tudo, mas era começo. Fizemos diferença, Lucas disse, lendo a notícia no celular. De verdade. Vó, você mudou lei, mudou país. Mas Célia apenas sorriu. Não mudei sozinha, mudamos juntos. Você, Amanda, os outros, todas as pessoas que acreditaram, que ajudaram, que lutaram junto. Nunca foi só eu, sempre foi nós. E era verdade. Sua história tinha ressoado porque não era única, era universal. Era a história de todas as mulheres invisíveis que sustentavam o mundo nos ombros, mas que ninguém via, ninguém agradecia, ninguém apoiava. Até agora. Hoje, 7 anos depois do primeiro vídeo, Célia tem 72 anos. Os cabelos estão completamente brancos, o corpo está mais cansado, mas os olhos têm luz que não tinham antes, luz de quem descobriu que importa, que tem valor, que merece existir em voz alta. Lucas está na faculdade, trabalhando meio período gerenciando carreira da avó. Amanda publicou o 2º livro e está escrevendo o 3º. Os gêmeos abriram pequena padaria com receitas da avó. Isabela está no cursinho, determinada a ser psicóloga. Júlia quer seguir passos da avó e já faz próprios vídeos de receita. E Ana, agora com 10 anos, diz que vai ser escritora igual Amanda ou influencer igual vovó, ainda não decidiu. Todos moram juntos ainda. Casa maior agora, comprada com dinheiro dos vídeos, das parcerias, do livro, do documentário. Mas não é mansão. É casa simples, confortável, cheia de barulho e bagunça e amor. E toda manhã Célia acorda cedo. Vai para a cozinha, liga a câmera e faz pão, porque é o que sabe fazer, é o que ama fazer. É o que conecta ela com milhões de pessoas que assistem e veem não apenas receita, mas lição de vida. Lição de que dor pode ser transformada em alimento, que tragédia pode virar propósito, que mulheres invisíveis, quando decidem ser vistas, podem mudar mundo. Ela olha para a câmera. Suas mãos, velhas e marcadas, começam a amassar massa e fala: meu nome é Célia, tenho 72 anos, crio 7 netos e hoje vou ensinar vocês a fazer pão, porque pão é mais que comida, pão é amor transformado em algo palpável. É cuidado que você pode segurar na mão, é prova de que mesmo quando não tem nada, sempre tem algo para oferecer. Farinha cai entre seus dedos como neve e Célia sorri, porque finalmente entendeu. Sua vida não foi desperdício, foi exatamente o que precisava ser. Difícil, dolorosa, mas cheia de sentido, cheia de amor, cheia de propósito. A mulher que o mundo tentou manter invisível, agora todo mundo vê e nunca mais vão esquecer.